Shalom Aleichem, paz seja convosco. Queremos continuar falando da última aula. Nosso propósito era falar sobre a ação do Espírito Santo. Começamos lá em Jeremias 31, falando da nova aliança, falando do papel do Ruach, que seria de quebrantar os nossos corações, tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne, de nos ensinar, de acordo com o profeta Ezequiel, nos ensinar a saber como guardar os mandamentos. Não adianta a gente querer aprender, a gente tem que saber aprender também, né? E através do Ruach nós vamos aprender. E chegamos até Atos capítulo 2, versículo 37 e 38, onde o Ruach é derramado por ocasião da festa de Shavuot, das semanas, ou de Pentecostes, e ele é derramado sobre os Shalerim, ou os discípulos de Yeshua, e os judeus advindo de várias nações, de outras nações, estavam ali habitando, porque estavam passando ali cerca de 2 meses celebrando as festas, né? Que estamos nós. E aqueles judeus de outras partes tiveram a oportunidade de conhecer os apóstolos e se admiraram de ver os apóstolos falando na língua deles, que era um sinal de Deus. Era o cumprimento de uma profecia que talvez eles não se lembrassem, né? Que daquela profecia de Joel, não é isso? Exatamente. Não. Shalom a todos. Então, mais uma vez, estamos aqui com grande satisfação para discorrermos sobre esse assunto tão importante, que é o assunto da atuação do Ruach HaKodesh na nossa vida. E tendo a atuação desse Espírito, né, do Santo, né? O termo Ruach HaKodesh é Espírito do Santo, não faz parte, não conjectura com uma pessoa, tá? É um poder de Deus dado aos homens. E no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, no versículo 40, como o Rabino Shai estava discorrendo o assunto, só para complementar esse pensamento, no versículo 40 vai dizer: com muitas outras palavras isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Você vê que coisa curiosa, Yaakov, que num dia, num único dia, que foi o dia de Pentecoste, né, de Shavuot, quase 3.000 pessoas foram batizadas, foram imersas. Exatamente. É muita imersão para um dia só, não é? É bastante, viu? Agora, considerando que aquele era o último dia da festa, aquele povo ia embora, né, voltar para a sua terra. Sim. Qual que foi a importância disso aí, por um lado? Por um lado, eles conheceram Yeshua, entenderam que ele era o Mashiach, Certo. entenderam que ele era o Cordeiro de Deus, que tirava o pecado do mundo. Ok. Né? Entenderam que se cumpria melhor a Torá agora nessa fase. Porque se tem uma coisa que convence o nosso povo, é o cumprimento da Torá. Que chama a atenção. Até porque, fazendo um paralelo isso no capítulo 9 de Romanos, Paulo vai dizer que ele tem grande tristeza e contínua dor no coração dele. No versículo 3 ele vai dizer: porque eu mesmo poderia desejar ser anátema de Mashiach, por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. Ele vai dizer que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e as alianças, e a lei, e o culto, e as promessas. Dos quais são os pais, e dos quais é Mashiach, segundo a carne, o qual é sobre todos, o eterno, bendito seja ele. Amém. Então, Shaul HaShaliach também tinha o desejo, né, expressou aqui o desejo, disse de quem era Mashiach, de quem eram as alianças, para quem eram essas promessas, como falado na aula passada de Jeremias 31. E a concessão do Ruach veio sobre o nosso povo, sobre o povo judeu. E o mais importante era que eram os últimos dias, então eles iam embora para as suas cidades, para as suas localidades, para o seu povo. Qual é a mensagem que eles levariam a partir daquele momento?
a mensagem de que Yeshua era o Mashiach. E a concessão do Ruach HaKodesh fez eles entender e internalizarem as leis do Eterno cada vez mais profundo dentro deles, e com isso eram shalichim, unidos com os apóstolos no mesmo sentido, no mesmo pensamento, no mesmo propósito. Isso fez com que a obra em si crescesse de uma forma espantosa. Então aquele id, eu estava analisando, né, uma coisa com os nossos talmidim do curso de conversão, que Yeshua fala assim, ide e fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E o que é fazer discípulos? Fazer discípulos. Não é verdade? Então não é fácil fazer discípulo, fazer seguidores. Né? Tanto que no versículo 42 vai dizer que depois daquelas 3.000 almas serem convertidas e fazendo esse propósito do id, eles perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Ou seja, eles... Houve toda uma santificação ali, né? Como assim, doutrina dos apóstolos? Porque eles seguiam quem? O Mashiach, a própria Torá viva no nosso meio. Então, seguindo Mashiach, tendo a mente de Mashiach, cumpriam o propósito do Pai, que era a Torá, cumprir os mandamentos e internalizá-los nos corações deles e dos demais, fazendo assim discípulos. Então, o versículo 42, eles perseveraram, tá? Todas aquelas pessoas perseveraram. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Aí depois vai dizer que as suas prioridades, eles acreditavam tanto naquela obra. Investiram todas as suas propriedades, toda a sua vida naquele propósito. Por isso a obra crescia. Agora, a gente está comentando aí, realmente, a questão da importância daquele momento ali. Nós vimos que eram 17 nações que estavam ali representadas. Isso significa que a partir daquele momento, digamos que em cada nação dessa aí havia uma sinagoga, aquelas sinagogas já estariam recebendo a mensagem de Yeshua, a mensagem messiânica, né? Quer dizer, de repente do nada, já tinha 17 nações evangelizadas, vamos dizer assim, que receberam as boas novas, né? Agora, ele fala aqui, ó, quando ele faz, na questão do batismo, ele fala assim, ó, é o verso 38, e disse-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Yeshua HaMashiach, para perdão dos pecados. A gente sabe, Yaakov, que daí a 30 e poucos anos, 40 anos, o templo seria destruído. Isso. Então até lá, até a destruição do templo, ainda tinha como fazer sacrifício. Não, oficiou-se sacrifícios, até lá, embora não acreditamos que aqueles sacrifícios de expiação de pecados não tinha mais validade. Validade, porque Yeshua já era real, né? Mas depois acabou. Né? Então eles receberam a imersão em nome de Yeshua, eu costumo dizer em Yeshua, a gente já falou isso em outra aula, a pessoa dele, de acordo com Romanos 6, né, que fostes sepultados com ele, fostes imersos nele, não é? Gálatas vai falar isso, se sois imersos em Yeshua, então sois descendência de Abraão. Então, imersos em Yeshua, recebendo a validade, por que tinha que ser batizado? Para cumprimento da justiça. Ou seja, tudo aquilo que foi feito no passado até ali, quando eles recebiam a imersão em Yeshua, eles recebiam a validade, a justiça da lei sobre eles. Tá? Então, eles recebiam a remissão de pecados, o perdão dos pecados passados, e tinham dali para frente o Cordeiro, que era Yeshua, que ia garantir, todas as vezes que se ora em nome dele, é como se estiver oferecendo a ele como Cordeiro e obtendo o perdão. Né? E aí na sequência diz, e recebereis o dom do Espírito Santo. Por que será que é tão enfatizada a questão do recebimento do dom? Não é? Tão enfatizado.
porque a promessa vos diz respeito a vós. A vós quem? Aqueles que estavam sendo imersos ali. A vossos filhos. Olha, veja bem, existe um grande equívoco as pessoas achar hoje que todo mundo está recebendo o Espírito Santo. Isso é muito sério. Uma coisa, eu já falei, uma coisa é você estar sendo dirigido por Deus no processo de conversão, Deus está operando em você a conversão, isso é uma coisa. Outra coisa é você receber o Espírito Santo, aí é diferente, tá? Não vamos confundir. Não devemos confundir, não podemos confundir as coisas, tá? Então, o que acontece? E recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Então, a concessão do Rua não seria só naquele momento ali. Não. Vós, A vossos filhos, e vossos filhos, quantos Deus chamar. Aos que estão longe e a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Então, por que será que era enfatizado o recebimento do Espírito? Porque o Espírito Santo é que os guiaria em toda a verdade. O Espírito Santo é que os faria cumprir a Torá. Né? Exatamente. É o Espírito Santo que os faria cumprir a Torá. Agora, eu quero... Interessante que a concessão do Ruach e o cumprimento da Torá foi oferecido para todos aqueles que eram do nosso povo, que estavam ali entre as nações, e eles foram pregar às nações. Interessante que o Eterno, ele nunca deixou de ter misericórdia das nações, porque a Torá também foi entregue ao nosso povo, mas aos olhos de pelo menos 70 nações, dizem os nossos sábios. Então, a Torá, o detentor, o mantenedor da Torá até os dias de hoje é o povo judeu. Somos enxertados na oliveira, que é Israel. E temos que produzir os mesmos frutos do povo judeu, com uma diferença que nós que temos Yeshua, o Mashiach, damos graças ao Eterno e conseguimos cumprir a Torá de uma forma mais plena do que até o nosso povo. Porque eles, como não têm Yeshua, como não têm Mashiach, permanecem nele os seus pecados, pois não tem maneira de expiá-los. E sem sacrifício, sem sangue, não há remissão de pecados. Exatamente. Nós encontramos mais à frente, falando no recebimento do Espírito Santo, mais tarde aparece Filipe, que nos é indicado como um diácono, né? Filipe aparece pregando em Samaria, Agora veja bem o que diz aqui, o verso 12, capítulo 8, verso 12 de Atos. Mas como cresce em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Yeshua HaMashiach, se batizavam, tanto homens como mulheres. Capítulo 8, versículo 12. 12, certo? Como é que está escrito aí na sua? Mas como cresce em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus, em nome de Yeshua HaMashiach, se batizavam tanto homens como mulheres, mesma coisa. O 13. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado, imerso, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as maravilhas com que fazia, estava atônito. Os apóstolos, veja agora que coisa interessante, os apóstolos, pois que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome de Yeshua HaMashiach. Então lhe impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Você vê que não bastava o batismo da água, tinha que receber o Rua. Por quê? Por que receber o Rua? Vamos insistir nessa tecla. Por que receber o Rua?
para poderem cumprir a Torá. O Espírito Santo, lá em Ezequiel 36, 26, vai dizer que ele vos fará saber como guardar as minhas leis. Então não bastava ser batizado para remissão de pecados. Não. Tinha que receber o Ruach, tá? Então, veja bem uma coisa. Nós temos mais textos, lá no capítulo 19 de Atos também, vai falar no recebimento do Ruach, mas eu quero ir aqui no capítulo 10 de Atos. No capítulo 10, nós temos aqui o primeiro gentil a ser chamado, Cornélio. Primeiro gentil. Veja bem uma coisa, nós entendemos que até ali se completou o número de 144 mil assinalados. Oportunamente nós vamos dar esse estudo, ou talvez no curso de profecias, vai ter esse estudo dos 144 mil. Eu acho que até vou deixar para o curso de profecia ministrar essa matéria sobre os 144 mil. O senhor está falando do capítulo 10 de Atos, né? Até ali houve o selamento dos 144 mil, que eram primícias, que eram das 12 tribos de Israel e que não tinha gentios. Agora começa o gentil. Primeiro gentil Cornélio, Deus fala com ele. Você veja bem esse negócio de dizer que Deus fala com você. A gente já falou que Deus não ouve a pecadores, né, em outro programa, mas se alguém o teme e obra o que é justo e faz a sua vontade, a esse ele ouve, e isso vai estar aqui também no verso 35, 34 e 35. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que, em qualquer nação, o teme e obra o que é justo. Então Deus vai ouvir quem? Deus vai ouvir aquele que faz a vontade dele. Em qualquer nação. Em qualquer nação. E aqui nós temos o caso de Cornélio. Agora, quando é que Deus falou com Cornélio? Cornélio era um centurião romano, era um oficial do exército de Roma, que estava ali em Jerusalém, naquela região ali, ou em Cesareia, né? Melhor. Ele estava servindo ali o Roma, um oficial romano, e ele era um homem que estava estudando a fé do povo de Israel. Estava procurando viver a fé do povo de Israel. Até que chega num ponto que Deus fala com ele. Vamos ver aí o verso 1 e 2 do capítulo 10. Capítulo 10, verso 1 e 2. E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava ao Eterno. Então Cornélio era um gentil que estava cumprindo a Torá. Isso, ele estava num processo de conversão. Porque, veja bem, nós vamos ver isso, quer ver? No verso 22. Lê o 22 aí. E eles disseram: Cornélio, o centurião, homem justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Cornélio, centurião, varão o quê? Justo. Tissadik. Tissadik, temente ao Eterno. E temente. Então esse gentil aqui era cumpridor da Torá. Tá? Então não tem... E é muito importante quando a gente fala para os nossos talmidim que eles têm que cumprir Torá primeiro, para ser batizado. Você veja bem, ali em Atos 2, 37 e 38, quanto tempo que aquele povo, aqueles judeus advindo de 17 nações, estavam ali, de repente ouviram os apóstolos falar na língua deles, quanto tempo levou para eles serem batizados? Quanto tempo? Depois que eles ouviram falar de Mashiach? Logo depois daquele evento já foram batizados pelo detalhe de serem judeus, já cumpridores da Torá. O que eles não tinham eles não conseguiam enxergar
que aquele que fora morto pelos romanos... eles nem sabiam, esses aqui nem sabiam. Que aquele que tinha morrido lá em Jerusalém, ele era o Mashiach. A partir do momento que eles entenderam isso, ou que eles foram avisados sobre isso, eles creram. E já foram batizados. Agora, diferentemente do Cornélio. O que aconteceu com o Cornélio? Cornélio, primeiramente, ele tinha um bom testemunho da nação judaica. Ele vinha estudando, dava esmolas, fazia tzedakah. Era um varão justo, um tzadik, ou seja, ele estava cumprindo tudo aquilo que se espera de uma pessoa das nações. Seja um homem justo, temente ao Eterno, cumprindo os mandamentos do Eterno, para que se chegue a um judeu, que foi o caso de Pedro, chega a ele e tem todo o desenrolar da história ali e ele é batizado. Ele faz a Tevilá de Cornélio. Agora, nós estamos falando aí de Cornélio, né? Chegou o momento que Deus falou com ele. Você acha que falar com ele, Deus falar com ele, tá? Uma pessoa começou a se converter hoje. Começou a cumprir uma coisa, cumprir outra, cumprir uma coisa, cumprir outra. Deus já vai falar com ele. Pois é. Ali dão várias pistas de como ele era, né? Como ele era, quem o considerava, ou seja, se ele era bem visto pela nação judaica, então a nação judaica enxergava ele como uma pessoa, como um ger, como alguém que está dentro do povo, como alguém que está se aproximando ao povo. Agora, qualquer um que se inicia ou se aventura hoje na fé, e olha, eu estou comendo kasher. Veja bem, uma coisa Deus já falou comigo. Deus está dirigindo você no estudo, no conhecimento, Deus está dirigindo você. Exatamente. Porque você é temente, então Ele está te dirigindo. Agora, outra coisa é, Deus falou comigo. Isso aí você tem que tomar cuidado. Você não pode se arriscar. Porque se você não está obedecendo, você está no caminho, mas você não está ainda no ponto, vamos dizer assim, você não está ainda no ponto de ser considerado um tzadik. Sim, que é bem diferente. Quando Deus falou com Cornélio, ele já era um tzadik. Eles disseram, Cornélio, centurião, varão tzadik temente a Deus e que tem bom testemunho da nação dos judeus. Foi avisado por um santo anjo para que te chamasse. Então, Cornélio foi obedecendo a Deus, abandonando o paganismo, abandonando os deuses romanos. E quando ele chegou num nível de espiritualidade, de obediência a Deus, aí Deus manda o anjo falar com ele. Isso prova que Deus dá atenção para o não-judeu. Quando o não-judeu é sincero, quando ele busca... Agora, você está começando agora e você fala que Deus já está falando com você? Não é bem assim. Deus está me dirigindo, me ajudando, aí eu concordo. Agora, Deus está falando com você, Deus mandou um recado pela sua boca, Deus usou você, aí é diferente. Aí você tem que tomar cuidado, porque isso não é bíblico, tá? Isso não é correto, tá? Então Aí, o qual fazia muitas esmolas e de continuar orava a Deus. Então, o verso 22 vai dizer que foi avisado por um santo anjo para que te chamasse e ouvisse as suas palavras. Vamos ver aí quando o anjo fala com Cornélio. Vamos ver aí o verso 4. 4. Peraí, já estou chegando. 10:4. 10:4. O qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para memória diante do Eterno. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está hospedado com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. Olha só, uma outra coisa interessante. Quando Deus fala, através do anjo, claro, com Cornélio, Deus manda Cornélio procurar Pedro. Deus não vai mostrando para Cornélio, Cornélio, você tem que fazer isso, aquilo e tal, não. Procura Pedro. Pedro é um membro da comunidade, é um membro do povo, que vai dizer para você o que você tem que fazer.
Deus não mandou ele fazer, Deus mandou ele procurar alguém que o ensinasse. Tá? E aí tem todo o desenrolar daquela visão dos animais imundos, que Deus prepara Pedro para atender Cornélio, que senão Pedro não iria atender. E aqui ele não está falando de alimentação, kasher. Aquilo ali é uma visão. Mostrando que os Para animais... que Pedro entendesse que ele considerava... E ali, pelo contrário, ali prova até que os animais são imundos, senão Deus não podia usar. Exatamente. Deus mostra que a purificação do imundo. Então, o imundo é imundo, não foi purificado. Foi purificado. E aí Deus manda, então, chamar Pedro, né, que ele chamasse Pedro, e ele vai, e eles dão esse testemunho, né, para Pedro, e Pedro vai com eles, né? Quer ver? Vamos mais à frente aqui. Vamos ver aí o verso 30. Interessante. 29. Eu vou ler o 29, mas Pedro fala assim, né? De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum ou imunda. Então Pedro cumpria kashrut, óbvio. Cumpria. Vamos ler aí o verso 29 em diante, então. Por isso, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandastes chamar-me? E disse Cornélio, há 4 dias estava eu em um jejum, né? Até esta hora, orando em minha casa, a hora 9. E eis que diante de mim se apresentou um homem com vestes resplandecentes e disse, Cornélio, a tua oração foi ouvida, as tuas esmolas estão em memória diante do Eterno. Quer dizer, agora que foi ouvida a oração dele, né? Quanto tempo que ele já vem orando, né? Agora vem a resposta, né? Envia, pois a Jope e manda chamar Simão, o que tem por sobrenome Pedro. Este está hospedado em casa de Simão, o curtidor, junto do mar, e ele, vindo, te falará. E logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. Então você vê que Deus usa aí a sua comunidade, né? E abrindo Pedro a boca, disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Aí tá. Então você vê que agora, quais são as próximas palavras de Pedro para Cornélio? As próximas palavras. Vamos lá. Vamos ver aí. 36. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Yeshua o Mashiach. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galileia, depois do batismo de Yohanan, que João pregou, né? Certo. Como Deus ungiu a Yeshua de Nazaré, com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do maligno, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas essas coisas que fez tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram pendurando-o no madeiro. A este Deus ressuscitou. A este ressuscitou Deus ao 3º dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas as testemunhas que Deus antes ordenara. Deixa-me te falar uma coisa, te fazer uma pergunta agora. Aqueles judeus que se reuniram ali em Jerusalém, no Sukkot, no Shavuot, eram judeus, cumpridores da Torá. Não é isso? Eles só precisaram ouvir do Mashiach. Claro, veio a palavra do arrependimento, Sim. que era necessário que eles se mostrassem arrependidos dos seus pecados, e já veio a imersão. Tá? Foi anunciado, então, o Mashiach para o nosso povo ali. Agora, aqui, no caso de Cornélio, quando foi que Cornélio teve conhecimento do Mashiach? Quando que ele teve conhecimento? Ele teve o conhecimento do Mashiach a partir do momento que ele se encontra com Pedro. Tá, mas vamos pegar o Cornélio desde o começo, quando ele começou a estudar a fé judaica. Estava lá, trabalhando em Cesareia, em contato com o povo judeu, começou a se interessar pelo povo de Israel. Começou a cumprir os mandamentos do Começou Eterno a cumprir através os do mandamentos povo do de Israel. Eterno. E quando foi que ele ouviu falar de Yeshua? Quando foi? Tem que ver o texto aqui. Não, tá aqui, ué. Quando o anjo chega e fala para ele, fala fala para ele mandar procurar Pedro.
Ele já tinha ouvido falar do Mashiach? Não. Não tinha. Então aqui é um gentil. Não tinha. Veja bem, internauta, aqui é um gentil que não tinha ainda conhecimento de Yeshua. Presta atenção. Um gentil que não tinha ainda conhecimento de Yeshua, que vem cumprindo Torá, provavelmente ele já estava num processo até de se circuncidar no meio do povo judeu. Sim. Estava na hora já. Era bem visto pela nação judaica. Mas como Deus viu nele um homem sincero de coração, falou, vou colocar ele direto. Já direto dentro da nova aliança. Vou colocar ele direto. Aí manda que ele procure Pedro, e aí Pedro fala de Mashiach para ele. Então isso prova que tanto um judeu de sangue, como era o caso dos que estavam no Pentecoste, Sim. como um gentil, precisa de Yeshua. Isso é inegável. Isso é inegável. Porque os judeus lá precisavam de Yeshua. Sim, é inegável. Na festa. Sim. Tinha que ser batizado. O que faremos, varões e irmãos? E é inegável também, através desse comentário, que o gentil precisa estar em cumprimento da Torá, porque ele estava aprendendo com o nosso povo. Exatamente, é isso que eu quero chegar. Que o gentil não está isento do cumprimento da Torá. E quando Deus vê no gentil que ele é justo, que ele é tzadik, que ele é limpo, olha, lê lá o verso 28 para nós. Lê o verso 28. E disse-lhes, vós bem sabeis que não é lícito a um homem judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Então, nenhum homem chama comum ou imundo. Isso significa que naquele momento Cornélio estava purificado já. Sim. Faltava só o batismo. Faltava só conhecer Mashiach. Pela Torá ele estava fechado. Tudo certinho. É interessante Sadik. que a comunidade judaica o via como um judeu. Como judeu. Mas ele teve também que crer em Mashiach. Sim. Que crê em Yeshua, que crê que é por meio dele. Lê o 43 aí. Lê o 42 e 43. 42, 43, vamos lá. Ele nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Então, tanto gentil como judeus depende de Yeshua para se salvar. Tá? Sim. O gentil, outra revelação importante, o gentil tem que estar vivendo Torá. Sim. Para ser batizado. Porque na sequência o que acontece? Vamos ler aí o 44. E dizendo Pedro ainda essas palavras, que é o Ruach HaKodesh, sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Porque os ouviam falar línguas. E magnificar a Deus. Agora você veja bem uma coisa. Por que é que derramou-se o Espírito Santo sobre uma pessoa que não era judeu? Ainda. Não era israelita ainda, até aquele momento. Por que é que Deus derramou o Espírito Santo? Urua. Porque estavam cumprindo a Torá. Porque ele estava cumprindo a Torá. Muito bem, isso é uma verdade. Eles estavam cumprindo a Torá. Então não havia nenhum impedimento de derramar o Espírito sobre quem estava limpo. Sobre alguém que estava cumprindo Torá. O texto aqui disse que Deus se agradou dele, ó. Né? Ó, que Cornélio era um homem justo, né? Um homem que... dava esmolas. Esmolas. Aqui, ó. O 31 diz, e eis que diante de mim se apresentou um varão com vestes resplandecentes e disse, Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Agradou a Deus. Então ele estava limpo. Mas
Por que foi derramado o Espírito sobre ele? Você falou porque eles estavam cumprindo Torá. Sim, esse é um motivo, mas teve um outro motivo. Um outro motivo. Por trás desse. Por trás desse, interessante. Teve um outro. Tudo aquilo ali que foi falado, você sabe que Pedro levou com ele 6 varões. 6 varões. Olha aí, quer ver, ó? Leia aí. Quer ver, ó? Vamos ver aqui onde que fala. No capítulo 11. No capítulo 11. De Atos? De Atos. Vamos ver aqui no capítulo 11. Vamos ler aí o verso 15 em diante. 11 e 15. Ó, leia primeiro, antes de ler leia o 12. Leia o 12 primeiro. E disse meu espírito que fosse com eles, nada duvidando. E também esses 6 irmãos foram comigo. Entramos em casa daquele homem. Por que Pedro foi junto com 6 irmãos? Como testemunhas. Vamos dizer como um beitidim. Como um beitidim. E deu problema, porque você veja bem aqui no capítulo 11, quer ver, ó? Olha aqui, ó. Leia do 11, leia do 1 até o 3. Do 1 até o 3? É. E ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. E subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão, dizendo, entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Deu problema. O fato de Pedro ter ido se hospedado na casa de Cornélio deu problema quando Pedro volta para Jerusalém. Ele foi abordado pelos irmãos, pelos anciãos da congregação, foi questionado que ele tinha entrado na casa de homens incircuncisos e comido com eles. Mas Pedro começou a fazer-lhes uma exposição, não é? Por ordem, dizendo, aí ele começa a contar a visão. E aí ele fala que esses 6 irmãos foram comigo. Aí ele relata mais um pouco da visão. Agora lê o 15 agora. O 15. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. Exato. Pedro acabou de falar de Yeshua, caiu o Espírito Santo sobre Cornélio e os seus, como tinha caído sobre os irmãos lá no dia de Pentecoste. Exatamente. E aí? E lembrei-me do dito do Senhor quando disse, João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. E o 17? Portanto, lhes deu o mesmo dom que a nós, quando havemos crido no Senhor Jesus Cristo, né, em Mashiach, quem era então eu para que pudesse resistir ao Eterno? Então por que foi dado o Espírito? Aqui você tem uma outra razão. Você falou foi dado porque eles cumpriram Torá. Mas aqui tem uma outra razão. Foi dado para que quebrasse qualquer resistência naquele momento. Que podia acontecer ali de Pedro falar para os 6, vamos batizar eles? Não podia? E o que ia acontecer? Eles podiam dizer, não, de jeito nenhum, não vamos batizar esse povo, não. Até porque ele fala que entrou em casa de varões incircuncisos. Mas isso não está querendo dizer que eles foram batizados e depois não circuncidados. Não, claro que não. Claro que não. É por causa da maneira de viver do incircunciso. Se você entrar na casa do incircunciso, você sabe como é que é. Ele põe uma comida que você não pode comer, ele faz um negócio que você não concorda, faz outro que você não concorda. Então, por isso que diz que não é lícito a um varão judeu chegar-se ou juntar-se a estrangeiro. Por causa da maneira de viver do gentio. Porque dessa forma alguém pode dizer, tá vendo? Então eu preciso ser somente batizado nos méritos e no nome de Yeshua, ser imerso nele, e eu tenho remissão dos pecados, então eu não preciso da circuncisão. Não, você tem que fazer parte do povo. Porque você tem que participar de Pêssach. Na verdade, isso aqui, ó... participar de Pêssach, você precisa da circuncisão. Quem fala que eles comeram com incircuncisos comeram com gentios. Esse é o sentido, tá? Mas o derramamento do Espírito ali teve o objetivo
de quebrar ainda qualquer obstáculo que fosse colocado para impedir que o gentil fosse aceito. Então serviu de sinal. Ora, se o derramamento do Rúa sobre Cornélio serviu de sinal para que ele fosse aceito, Deus pode hoje estar derramando o Espírito Santo sobre os gentios, transgredindo a Torá? Pode? Não. Não tem como. Não tem como, porque como que um homem hoje, como que o judeu vê um gentil hoje? Não, você está entendendo o que eu estou explicando? Você veja bem uma coisa. Eu vou dar um sinal que você pode receber esses gentios aqui. Vou dar um sinal. Eu derramo o meu Espírito sobre eles. Cumprindo o Torá já foi dito ali que eles cumpriam. Uhum. Tá, mas isso era só na palavra. É isso que o Pedro está falando. Aí assim, Deus precisava agora dar uma prova de Deus para eles ali, um sinal de Deus. Derramou o Rúa. Ele fala assim, posso eu resistir a Deus? Quem era eu? Se Deus derramou sobre eles o mesmo dom que a nós no começo, quem era eu para resistir a Deus? Não tem como. Então o Rúa foi dado como um sinal também para dizer, olha, eles estão preparados. E ao mesmo tempo isso serve para nós entendermos que uma pessoa que não está cumprindo o Torá não pode receber o Rúa. Não pode. Porque perde o sentido esse sinal aqui, se qualquer gentil que está transgredindo a Torá está recebendo o Rúa. Da qual Yeshua vai dizer, vocês fazem milagres e fazem maravilhas em meu nome, mas eu vos direi abertamente. Agora, dia, então você vai ler, conheço. Você vai ler o 45, 10:45 então, vamos lá. a 48. Internet às vezes. 10:45 a 48 de Atos. Vou chegar aqui 42, 45. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro, pode alguém porventura recusar a água, para que não sejam batizados estes, que também receberam, como nós, o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Entendeu? Não tinha obstáculo. O dom do Espírito foi o sinal de Deus ali no momento, porque até ali era a conversa, a visão de Pedro. Agora ali Deus manifesta o dom, que foi uma exceção. A gente sabe que os gentios têm que ser batizados primeiro, para depois receber o Rúa. Mas ali foi uma exceção, mas foi uma exceção porque aqueles gentios ali estavam cumprindo o Torá. Então podia cair o Espírito? Sim, porque eles estavam cumprindo o Torá. E, interessante, só para fazer um adendo aqui, tá? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Tem versão que vai falar em nome de Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach. Em nome de Yeshua HaMashiach. Então aqui quebra aquele conceito, né? De que você tem que batizar em nome de A, B ou C, né? Porque aqui quem estava guiando Pedro era o quê? Era Ruach HaKodesh, né? Então ele esqueceu, ele estava guiado pela sua própria mente, né? Yeshua vai dizer, façam discípulos em meu nome, batizando em nome de A, B ou C, né? Então não era isso que acontecia. Isso é uma prova de que os batismos, as tevilot que foram feitos, a tevilá que era feita nos tempos dos apóstolos era em nome de Yeshua, o Mashiach. Exato. Vamos ver João 14:26. João 14:26. Você está com o texto? Tô. Então você procura aí 16:13. De João. 14:26 diz o seguinte. Gente, para que o Espírito Santo? A gente já leu lá em Atos 2 que vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Eu quero dizer mais uma coisa para vocês. Ali está se referindo ao povo de Israel, viu? Como eu disse agora, o Rúa não é derramado sobre gentios. Só quando o gentio se torna parte do povo. Aí ele recebe o Rúa. Quando fala sobre toda a carne, tem gente que fala sobre toda a carne é sobre todo mundo. Gentil não, Senhor. Sobre toda a carne é sobre todos os filhos de Israel. Por quê? Porque até ali, até o dia de Pentecoste, a concessão do Rúa era exclusivamente
aos profetas, aos reis e aos sacerdotes. Somente essas 3 camadas dentro da sociedade israelita podia receber urua: sacerdotes, profetas e reis. O povo não recebia urua. O povo não ensinava. Porque quando fala vossos filhos e vossas filhas profetizarão, é por causa do urua. Você viu quando Moisés colocou a mão lá sobre os 70 e mais 2 lá, que eles profetizaram? Então, só é possível profetizar, pregar, anunciar, ensinar, quando você recebe urua. E a partir dali, de Shavuot, daquele primeiro Pentecoste, aqueles que recebiam a Yeshua, eles tinham a vantagem de cumprir melhor a Torá, porque recebiam o Mashiach, porque recebiam o urua, e o urua transformava os seus corações, e por outro lado, por terem recebido o urua, eles passavam também a falar, a profetizar. É por isso que você não vê judeu pregando hoje, só rabino que fala. Por quê? Porque nunca foi permitido uma pessoa natural ficar pregando. Mas aqueles da nova aliança receberam urua, saíam pregando. Entendeu? Então, o que diz aqui? Mas aquele Consolador, Orua HaKodesh, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Está vendo? Por que tem que receber Orua? Não é só para profetizar, é para aprender. Este vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Por isso que é preciso urua. Gente, olha, veja bem uma coisa. Eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. Você sabe quem são os nossos sábios? Se fala muito hoje, os nossos sábios, nossos sábios são aqueles que recebem urua. Porque quem não recebe urua não tem sabedoria. Altura. Por isso que era necessário receber a imersão em nome de Yeshua, para receber o Cordeiro, os benefícios do sangue do Cordeiro, o perdão de pecados, e na sequência receber o urua, porque o urua concederia o quê? O conhecimento, lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Urua vos ensinará todas as coisas. Aqueles judeus que foram em Jerusalém celebrar o Pentecoste, foram batizados, receberam Yeshua, foram imersos em Yeshua, morreram com Yeshua, ressuscitaram com Yeshua. E quando eles chegaram na sua cidade, eles tinham urua, eles tinham o Espírito, eram outros judeus, eram judeus que iam ensinar a comunidade judaica nas suas cidades, porque eles tinham recebido o dom do Espírito Santo. Eles profetizavam. Esses são os nossos sábios. Nossos sábios são aqueles que profetizam, aqueles que recebem urua. Nesses você pode confiar. Vamos ler o 16:13. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então qual é o papel do Espírito Santo? Para quê? Muita gente acha que o Espírito Santo é para dar um dom para ele falar línguas, para ele curar um enfermo, para ele exorcizar, expulsar um demônio. O próprio texto aqui já vai dizer, né, que ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo. Ezequiel 36:26. Mas dirá tudo o que tiver ouvido. Urua vos ensinará. Eu vou ler de novo aí. Vamos repetir o 16:13 e eu vou ler aqui no Tanar, não é? No Tanar completo da editora Sefer. Eu vou ler aqui o 36, verso 26. Lê o 16:13 aí para nós. 16:13. Quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Se a pessoa recebe o batismo, teve lá em nome de Yeshua, mas não recebe urua, não vai aprender nada, não vai evoluir nada,
Porque ele não recebeu o Espírito de verdade que vai fazer que ele se torne um melhor israelita, o melhor cumpridor da Torá, e não recebeu Urua. Olha aqui, Ezequiel 36, 26. Dar-vos-ei também um novo coração, e vos infundirei um novo espírito, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porei em vós o meu espírito, e farei com que saibais seguir meus estatutos e cumprir meus juízos. Por isso que tem que receber Urua. Rabbi Shai, se um judeu crê em Yeshua, é suficiente? Não é. Não é. Se ele crê em Yeshua, ele deve ser imerso em nome de Yeshua para a remissão dos seus pecados, para que tenha efeito de purificação de pecados, tudo aquilo que ele já vem cumprindo como judeu, e também para que ele possa daí para frente crescer na obediência e que ele possa também profetizar, para que ele possa saber como cumprir, que ele já cumpre, mas ele vai cumprir melhor ainda. É por isso que uma multidão de sacerdotes, vai dizer o livro de Atos, abraçou Yeshua. Sacerdote era aquele que ensinava, não só que ministrava no santuário, exatamente, que ensinava o povo. E por que os sacerdotes aceitaram Mashiach e Yeshua? Porque eles sabiam, eles ensinavam. Então, quando eles viam alguém melhor, talvez, do que eles ensinavam, eles falaram, não, mas peraí, nós temos que abraçar essa fé. E falaram para Paulo, né? Vede, Paulo, quantos milhares de sacerdotes obedecem a fé. Vamos ver esse verso, até está no capítulo 6, verso 7 de Atos, se você quiser ver na sua versão aí. Atos 6, 7. Tem que voltar aqui. Enquanto isso, eu vou ler para vocês aqui, ó, Romanos 10, 16. Olha, a gente acabou de falar, quem não cumpre Torá não tem condição de receber o Espírito. Volta a repetir, ser dirigido pelo Espírito, Deus te guiar para você se converter, tudo bem. Eu estou falando receber o Espírito. Se encher do Espírito, aí não tem condição. Aí só quando você estiver cumprindo a Torá. Aí você vai passar pela imersão, em nome de Yeshua, você vai ser imerso, e aí então você vai receber Urua, tá? Então aqui fala assim, ó, aqui em Romanos 10, 16. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, não é esse verso ainda. Hebreus, Atos, deixa eu ver aqui, desculpe. Atos 5,32, é que tudo fala de obediência. Atos 5,32. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Ou seja, aqueles que estão... O que é obedecer a Deus? É guardar os seus mandamentos. Olha só, ó, eu vou repetir isso aqui, ó. E nós somos testemunhos acerca dessas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. O Espírito Santo é dado a quem? Aqueles que obedecem ao Eterno, cumprindo assim o seu mandamento. Olha. Atos 6, versículo 7. Pode ler. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia a fé. Ué, como é que pode? Se Yeshua... por que Yeshua hoje não é crido? Primeiro porque os que pretendem ensinar Yeshua não apresentam o Yeshua judeu. Apresentam o Yeshua romanizado, que é contra a Torá, que não cumpriu a Torá, que ensinou contra a Torá. Não, esse Yeshua não vai ser crido pelo povo de Israel, né? Mas aquele Yeshua pregado nos dias de Yeshua,
nos dias dos apóstolos, que cumpria a Torá. E os sacerdotes viam nos discípulos dele pessoas zelosas, cumpridoras da Torá. Então eles falaram, não, mas Deus está com esse povo. E isso é a verdadeira nova aliança. Nova aliança não é uma fé sem a lei, não. É uma fé com a lei. É uma fé com a Torá, é uma nova aliança. É uma fé com instrução. Com circuncisão do coração. Isso é nova aliança. O que você ouve falar de nova aliança aí não tem nada a ver. Aliás, é uma estranha aliança, não nova, uma estranha. Porque não tem nada a ver com a aliança escrita no coração. Né? Então, eu quero ler mais um versículo com vocês. Vamos ver aqui, Efésios capítulo 2. Efésios 2, versos 19 e 20, vamos ler aí. Versos 19 e 20. Assim, que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, que Yeshua Mashiach é a principal pedra da esquina. Então, qual é o nosso fundamento de fé? Nosso fundamento de fé é a principal pedra da esquina. É Yeshua, como nosso edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então, tanto os apóstolos quanto os profetas. Quanto Yeshua. No qual todo edifício bem ajustado. Gente, veja bem. Por que eu pedi para ler isso? Porque esses são nossos sábios, gente. Entra na sua cabeça, ô Jacob, veja bem. Aqueles sacerdotes ali que creram, aquela multidão de sacerdotes ali que creram. Você vai encontrar lá também, se eu não me engano, é capítulo 18 de Atos, quantas dezenas de milhares, vamos ver se a gente encontra aqui, quantas dezenas de milhares de judeus aqui creem. Milhares. Vamos ver aqui. Atos. Você vai achar mais rápido que eu aí. Para que nós saibamos. Não. 21:10. O que é? Atos 21:10. 21:10. É. Gente, aqueles sacerdotes ali, aqueles inúmeros sacerdotes, uma multidão de sacerdotes, por que eles abraçaram a fé em Yeshua? Porque eles viram que aqueles discípulos cumpriam melhor a Torá. Atos 21:10. Eles viam isso, eles viam o Ruach, 21:20. Eles viam que aqueles discípulos cumpriam a Torá. E tinham o Ruach, tinham sabedoria. Quem é o sábio? Sábio é aquele que tem sabedoria. E quem tem sabedoria é quem tem o Ruach. Não adianta você falar, eu conheço um mestre, um líder, um rabino, que é um sábio. Ele tem o Ruach? Tá, você está falando de um sábio que escreveu isso. Ah, um sábio escreveu isso. Tá, com todo respeito a esse sábio. Ele recebeu o Ruach? Recebeu? Esse sábio que você está falando aí recebeu o Ruach? Se ele não recebeu o Mashiach? Ele recebeu o Ruach? A minha pergunta é essa. Então, esse sábio que você está citando aí, recebeu o Ruach? Não. Então, para mim, não serve. Não que eu vou rejeitar tudo que ele ensinou, mas para mim, ele não é referência. O meu sábio são os apóstolos e os profetas. Os apóstolos e os profetas receberam o Ruach. Esses são os nossos sábios. Nestes a gente pode confiar. O Espírito da verdade, ele vos enviará o Espírito da verdade que vos guiará em toda a verdade. Então eu tenho que confiar nesses sábios que receberam o Ruach, que recebem o Ruach hoje. Nesses sábios eu tenho que confiar. Esses são sábios.
Os apóstolos eram humildes pescadores, mas eram sábios, porque tinham Urua. Aqueles sacerdotes vieram, creram em Yeshua, porque eles viram Urua atuando. Eles viram talvez mais sabedoria até do que neles. Eles viram nos discípulos de Yeshua, porque tinham Urua. Por isso que aqueles 3.000 tiveram que receber Urua antes de voltar para os seus países de origem, daquela festa de Shavuot, eles tiveram que receber Urua, porque lá nas suas cidades eles iriam ensinar. O povo iria cumprir a Torá muito melhor, porque teriam sábios, gente cheias de Urua para ensiná-los. Tanto que eles se maravilharam com o pescador, abrindo a sua boca e falando coisas profundas. Maravilhosas, né? É maravilhosa. Como é que diz aí Atos? Vamos ver aí. Atos 21, 20. É. E ouvindo-os, eles glorificaram ao Senhor e disseram-lhe: Bem vês, irmãos, quanto milhares de judeus há que creem, e todos são zeladores da lei. Olha, a minha versão diz assim: ouvindo, deram eles glórias a Deus e disseram: Bem vês, irmãos, quantas dezenas de milhares. Dezena de milhar é 10 mil, 20 mil, 30 mil, 144 mil. 140 mil. Eles são dezenas de milhares. Há entre os judeus que creram, e todos são zeladores da Torá. Esses são os nossos sábios, que creem e que têm Urua. Olha, anote isso que eu estou falando para você. Ninguém pode ser considerado sábio se não tem o Espírito Santo. Me perdoa. Não tem o Espírito Santo, não. E ninguém vai ensinar sobre Yeshua se é contra Yeshua. Se alguém não acredita que Yeshua é o Mashiach, ele não vai ensinar sobre Yeshua. Ele é contra. Ele não acredita. Por que ele vai ensinar? Ah, ensinou que prova que Yeshua é o Mashiach, mas prova como? Se ele não crê no Mashiach. Se ele não tem Urua. Se ele não recebeu Urua. E era tão importante que Pedro e João foram mandados a Samaria para impor as mãos sobre aqueles que receberam a imersão, o batismo das águas por Filipe. Tinha que receber Urua para guiá-los em toda a verdade. Nós precisamos disso, precisamos do Urua para nos guiar em toda a verdade, para sermos sábios. Esses são nossos sábios, ó, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Yeshua HaMashiach é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo do Senhor. Então, meus amados, lembrando uma coisa, o batismo das águas, você que acredita que tem que ser enxertado, talvez você fale, eu já estou enxertado. Não está. Você não está enxertado, porque você não é parte do povo. Você não recebeu a remissão de pecados. Você foi batizado com fé, mas você estava desobedecendo a Deus naquela época. Você não estava cumprindo o Torá. Então, digamos que aquele batismo serviu para purificar o pecado, mas não purificou os que você estava cometendo, que você continuou cometendo, que você não sabia que era pecado. Então o batismo, é por isso que Cornélio teve que conhecer toda a Torá, cumprir para ser batizado. O gentil tem que conhecer a Torá, cumprir para ser batizado. O judeu tem que ser batizado. Ele não precisa passar por um processo de conversão, ele precisa receber Mashiach, crer em Mashiach como cordeiro e ser batizado. Ambos precisam da imersão. E enquanto eu quero finalizar com Atos 3, 27 ou 29 por aí, que vai dizer: se sois de Mashiach, se sois batizados em Mashiach, então sois descendência de Abraão. Então você precisa ser imerso em Yeshua, mas depois de estar cumprindo Torá. Quando é que você vai concluir o seu processo de estar pronto para o batismo? É você que vai dizer para nós. Nós vamos te perguntar. Nós vamos levar você perante, entre aspas, aí, os 6 irmãos para te indagar. Para ver se você está preparado, cumprindo Torá mesmo. E Deus quer que você cumpra. Deus conduziu Cornélio e Deus vai conduzir você também. Mas o tempo é você que vai determinar.
Se você está vivendo Torá, é tempo de batizar. Agora, se você foi batizado sem cumprir Torá, que sentido teve? Ser batizado para perdão de uma coisa que você continua cometendo. Né? Achou Gálatas 3? É Gálatas ou Atos? Gálatas, capítulo 3, verso 27 a 29, para nós finalizarmos a nossa aula de hoje. Agora sim, eu estava vendo Atos, né? Gálatas. Gálatas 3. 27 a 29. Então você entra em contato conosco, a pressa é de vocês, mas tem que estar cumprindo. Não adianta nada, nós vamos falar nas festas judaicas ainda. Você está cumprindo o Shabat. Ótimo. Daqui até Rosh Hashanah, nessa época, até a festa das trombetas, ainda tem alguns meses. Aí você está cumprindo o Shabat. Chegou um dia lá, transgrediu o sábado. Me chamaram para trabalhar e não sei o quê. Eu fui, violou o sábado. Não está na hora de você passar pelo batismo. Você não está firme. Ah, não, você está cumprindo o Shabat. Chegou Rosh Hashanah, você cumpriu o dia da festa das trombetas, não trabalhou, Yom Tov. Aí veio o Yom Kippur, você cumpriu o Yom Kippur, maravilha. Aí veio o Sukkot, primeiro e último dia de Sukkot. Você teve que trabalhar no primeiro dia de Sukkot. Você foi trabalhar. Ah, mas sábado eu guardei, agora no primeiro dia de Sukkot não deu, aí eu tive que trabalhar. Voltou no zero a sua conversão. Então você tem que estar cumprindo Torá, está definido. Você tem que ser um tzadik para ser batizado. Vamos ler o versículo. Gálatas 3, 27. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo, né? De Mashiach, né? De Mashiach. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Yeshua Mashiach. Então tem que ser batizado em Mashiach, imersos. E se sois de Mashiach, então sois então descendentes não de há Abraão. judeu nem grego, não pode ter essa diferença. Aqui gentil continua gentil e judeu não, senhor. Não pode gentil, não pode continuar gentil. Em outro tempo, eres gentil, Eres separados da gentil. comunidade de Israel. Se você tem que considerar gentil, você está perdido. Cornélio deixou de ser gentil. E você também. E vai se tornar parte do nosso povo de Israel. Espero vocês na próxima aula. Vamos às despedidas do Yaakov. Shalom, meus queridos. Que o Eterno continue vos abençoando nesse propósito de viver uma vida imersos em Yeshua, o nosso Mashiach. Até o próximo shiur. Shalom, shalom. Shalom, que o Eterno abençoe cada um de vocês. Continue estudando, continue no nosso grupo, ajudando o grupo, não colocando assuntos estranhos no grupo, mas aprendendo, até que você possa também pedir a sua tevilá, estar pronto e tornar-se parte do povo. Shalom, tudo de bom.